Hélio, boa noite. Tudo bom, Fábio? Boa noite. Olá, olá, Cíntia, tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia? Ó, o Guilherme já está entrando aqui, deixa eu fazer um convite para ele, aí a gente já começa. Ó, o pessoal, bastante gente entrando aqui na nossa live. Olá, Guilherme, boa noite. Olá, boa noite, Boa Fábio. Boa noite. noite, Bom, Cíntia. Boa noite, Hélio. Boa noite. ótimo. Bom, então vamos iniciar aqui. Então, boa noite, eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório, e estamos aqui para mais uma live aqui em conjunto do Artemis Laboratório com a equipe aqui do Instituto Girassol e o Dr. Guilherme lá de São Paulo, né? Então, do Rio de Janeiro, né? Você está no Rio de Janeiro, não é em São Paulo, Isso, né, Guilherme? Então isso, tá, exatamente. Por então enquanto. tá. Bom, então vamos começar nos apresentando aqui. Hélio, por favor, se apresente para o pessoal aí, por favor. Bom, eu tenho dois momentos na minha vida, então, né? Um de alguns anos de pediatria, né? Que fui formado aqui pela FRD, a pediatria. Depois de 12 anos, depois de entrar no mundo do autismo, eu tenho dois títulos. Né? A neuropediatria em si, que eu fiz lá em Brasília. Voltei agora recente, na verdade, em março, né? Para Dourados. E o segundo, depois que o autismo me deu, foi o ser irmão da Cinti, pela importância que ela tem na nossa vida em si, tá? Eu sempre falo assim porque é o que a gente está vivendo no dia a dia, tá? Legal. Cíntia, por favor, se apresente. Eu sou a Cíntia, eu sou médica hematologista, né? Não tem nenhuma relação assim, com autismo ou com atraso do desenvolvimento, a minha especialidade inicial. O autismo entrou na minha vida em 2019, né? Com o diagnóstico do meu filho, que atualmente tem 11 anos, na época ele tinha 6. E aí, posteriormente, em 2020, o diagnóstico do meu segundo filho. Então, meus dois filhos têm autismo, e aí isso acabou trazendo um direcionamento de estudo e de vida mesmo para o autismo, né? Para as necessidades que o autismo gerou na minha vida. Legal. Guilherme, por favor, se apresenta aí para o pessoal. Boa noite, pessoal. Então, tô vendo aqui, alguns já me conhecem, né? Eu sou de Dourados, eu me formei na UFGD. Eu acabei saindo de Dourados para continuar a minha formação aqui no Rio de Janeiro. Fiz residência de genética médica no Instituto Fernandes Figueira, que é um hospital da Fiocruz. Né? Estou finalizando agora todas as burocracias e em breve eu devo começar a atender na área de genética médica em Dourados. Vai ser o nosso primeiro geneticista em Dourados e em todo o interior do Mato Grosso do Sul. Isso vai ser muito bom É, para todos nós aqui. Estamos se Deus ansiosamente quiser. esperando a sua chegada. E eu também. Muito bom. Bom, pessoal, vamos começar então. Eu vou pedir pro Hélio, né, doutor Hélio, falar um pouco para a gente o que é o autismo, né? Para gente fazer uma introdução para o pessoal que está acompanhando aí, para a gente poder saber o que é o autismo, né? Por favor, Hélio. Assim, bom, boa noite a quem chegou depois já. Quando a gente pensa em autismo, então, a gente tem milhares de sinais e sintomas, né, que vão mais ou menos determinando um padrão de comportamento. Mas atualmente, assim, a gente é regido por um critério diagnóstico que vem lá dos Estados Unidos, né, o DSM-5, que hoje em dia, então, ele se norteia por duas áreas principais de afetação, né? Primeiro, então, a dificuldade de linguagem, de comunicação, de interação social, né? E isso vai em vários deles. Pode ser o atraso de fala, pode ser a dificuldade de comunicação não verbal, pode ser até a dificuldade de relacionamento, assim, de criar vínculo com as crianças ou com adultos, no caso, né? Ou inclusive tem até uma interação, mas com uma dificuldade muito grande, então ele tem um impacto negativo no sentido de conflito. Então esse pilar ele é fundamental para a gente começar a suspeitar de uma criança que ela tem que cumprir os outros critérios também. Um deles, no caso do autismo, ele é sempre fácil para a gente, que tem que ser criança, tem que começar precocemente, né? Por isso tem o nome, então, de autismo infantil. O terceiro ponto, então, seria já os padrões repetitivos, ou de comportamento, ou de rotina, ou de movimentação também, né? E aí existem vários exemplos. Os mais conhecidos são as estereotipias, as ecolalias, e aí também tem um padrão muito rígido, seja de comportamento da forma de brincar, um brincar disfuncional, por exemplo, né? Acaba sendo então um interesse fixo ou muito restrito que gera sofrimento
em objetos, em rotinas, em pessoas. Muitas vezes você tem uma dificuldade de entender essa parte, né? E aí também pode ser de assuntos, que aí são conhecidos como os hiperfocos, né? E aí acaba que todo esse conjunto de sintomas, eles precisam, de certa maneira, determinar um grau de sofrimento, né? Ou seja, um sofrimento para a família em si, ou um atraso muito grande em várias áreas, por isso ele é considerado, então, um atraso global do desenvolvimento, né? E, ao mesmo tempo, também tem que demandar uma necessidade de suporte, seja um suporte da forma de lidar com as dificuldades, seja de evoluir nas tarefas que tem que fazer. E aí, cumprindo esses critérios, a gente pensa que esse diagnóstico vem, se ele tiver não só uma informação consistente, mas também que seja um déficit persistente. Ele não pode ser uma coisa pontual. E aí a gente junta todos os sinais e sintomas, reconhece cada padrão de critério, a variedade muito grande de sintomas, e aí a gente encaixa ele como um diagnóstico. Legal, muito bom. Bom, então a gente já tem uma ideia do que é o autismo, né? Cíntia, conta um pouco pra gente, né? Essa tua história familiar, um pouco dessa tua vivência, né? Com as suas crianças autistas e como que surgiu a ideia e um pouquinho da história do Instituto Girassol aí que você e o Hélio tocam aí, né? E conta para nós um pouquinho disso, por favor. Certo. Então, né, como eu disse, eu sou médica, sou hematologista, né, mas da minha formação original eu tinha um conhecimento muito superficial em autismo, que não me ajudava, assim, a conseguir identificar os sinais, né. O diagnóstico do autismo do meu filho mais velho aconteceu aos 6 anos. Infelizmente, um diagnóstico tardio, né, quando a gente considera as questões de janela de oportunidade para o desenvolvimento neurológico, foi um diagnóstico tardio. Quando ele teve o diagnóstico, em 2019, eu já estava grávida ali de reta final do meu segundo filho, né, que é o Pedro. Então, a informação do diagnóstico do Pablo já aconteceu quando eu já estava grávida do Pedro. Às vezes algumas pessoas perguntam, você não ficou com medo do segundo filho também ter o diagnóstico? Na verdade, não foi bem assim, né? Então, eu já estava grávida quando eu recebi o diagnóstico do Pablo. A reta final, já na verdade. Quando isso aconteceu, eu comecei a estudar sobre autismo, dentro das possibilidades que eu tinha ali naquele momento, né, de estar com um bebezinho recém-nascido. E não demorou muito, claro, para chegar na informação sobre a bem documentada já a base genética do autismo. Então, tendo essa informação, eu sabia ali que o risco do meu segundo filho ter o diagnóstico também era em torno de 16 a 17%, variando aí entre as literaturas, né? Que era o contexto de eu já ter um menino diagnosticado e era um menino, né, de novo também. E aí, então, diante dessa informação, eu me preocupei em estudar sobre autismo, mais especificamente sobre o diagnóstico precoce, sobre os primeiros sinais mesmo que acontecem na criança, as primeiras estereotipias, as primeiras questões ali de atraso de comunicação verbal, não verbal. Eu sabia tudo mesmo ali sobre diagnóstico precoce, sobre as primeiras coisas, para que eu pudesse observar com mais afinco ali o meu segundo filho e pudesse dar para ele uma oportunidade diferente, uma oportunidade que o meu filho mais velho não teve, né? De receber as intervenções no momento que elas, de fato, conseguem produzir maiores efeitos. Então, isso tudo culminou. Então, quem diagnosticou, assim, o meu filho inicialmente fui eu mesmo, né? Quando ele tinha 1 ano e 2 meses, eu consegui ter a clareza de que, de fato, sim, ele estava também no espectro autista. E o diagnóstico pelo neurologista aconteceu próximo a ele completar 1 ano e 4, né? Porque aí ele foi toda a avaliação multidisciplinar. Eu tinha entendimento, né, de que para o neurologista, por mais demorado que fosse a consulta, ele ter uma visão mais ampla sobre tudo era importante, né? Então, fiz a avaliação do fonoaudiólogo antes de ir ao neurologista, das psicólogas antes de ir ao neurologista. Então, com 1 ano e 4, ele teve o diagnóstico pelo neurologista já depois de toda a equipe multi ter avaliado ele em conjunto e emitido ali as suas opiniões, né? E aí, com próximo ao 1 ano e 4, ele foi laudado. Isso foi extremamente importante, assim, para nossa família, né? A oportunidade que o meu filho mais velho não teve de receber uma intervenção mais precoce, a gente ia ter ali naquele momento, né? E aí pôde, então, organizar a vida dele para que ele tivesse uma vida com terapias de qualidade, um ambiente enriquecido
E isso culminou mesmo num desenvolvimento muito importante para ele, né? A gente sabe que as principais coisas que influenciam, né, além de questões genéticas, a idade do diagnóstico, né, e a qualidade da intervenção que recebe. A gente pôde, então, propiciar para ele uma intervenção bem estruturada, que ele recuperou os atrasos do desenvolvimento. Então, hoje ele tem 4 anos e meio, e ele é uma criança que não tem mais atraso de comunicação verbal, nem verbal, sabe se fazer entender, entende tudo que é falado, tem um QI preservado, que é uma coisa super importante de como os atrasos não se acumularam, a gente conseguiu chegar a esse resultado, né? E aí, então, a questão da informação de ser genético, naquele momento ali, fez toda a diferença para que eu pudesse agir modulada por essa informação, né? Então, meus 2 filhos têm esse diagnóstico. Isso também influenciou muito a decisão do Hélio, né, que é meu irmão, de se especializar em neuropediatria e direcionou a nossa vida para as questões relacionadas ao autismo. E aí o Instituto Girassol surgiu, então, em março do ano passado, para poder ser um lugar onde tem, então, propicia o diagnóstico, né? O Hélio tem muito essa questão de estudar também, visando sempre o diagnóstico precoce, porque quando, de fato, você vai conseguir promover melhores resultados. Então, a gente tem muita preocupação com isso. E também de oferecer intervenções comportamentais para autismo, né? Com uma equipe de psicóloga e aplicadores de intervenção comportamental. Tem psicomotricista lá no Instituto também, e agora, mais recentemente, vai começar a ter atendimento de fono, né? Então, é um lugar que foi criado para ser a nossa casa, né? A gente está lá todo dia mesmo, e os meus filhos, né, também as intervenções que eles fazem são lá dentro hoje em dia. O Pedro faz intervenção comportamental, parou de fazer intervenção comportamental já há um bom tempo, quando recuperou, assim, esses atrasos, faz hoje lá psicomotricista. O Pablo também faz psicomotricista, faz terapia comportamental lá, então o tratamento deles hoje está todo lá dentro. Então a gente montou para ser a nossa vida mesmo, toda dentro do autismo. Legal, muito bonita essa história, né? E ter alguém aqui que, além de colega médica, que entende, que sabe, vive a experiência, né? De ser mães de autistas, vive o desafio, as dificuldades e as belezas também, né? Dessas crianças e dessas pessoas, né? Guilherme, por favor, vamos começar então a falar um pouquinho, né, dessa questão genética e autismo, né? Uma introdução aí de como que a genética entra nessa história do autismo aí. Por favor, Guilherme. Então, tá. Quando eu começo a falar assim, sobre essa questão do autismo na genética, a primeira coisa que eu gosto de deixar bem claro para os meus pacientes, e eu acho que é bem importante, é com relação ao diagnóstico de autismo, né? Diferentemente do que algumas pessoas pensam, o diagnóstico do autismo ele é essencialmente clínico e é baseado em critérios que são avaliados e identificados pelo especialista, que na medicina é o neuropediatra, né? Então, isso que o Dr. Hélio falou é bem importante. Existem critérios, existem manuais que a gente segue na literatura, referências que a gente se baseia para fazer esse diagnóstico. E é fundamental, e na suspeita de uma criança com autismo, que os pais ou os responsáveis procurem o neuropediatra para fazer essa avaliação. Por quê? Porque na genética, a nossa intenção, né, o nosso objetivo na avaliação desses pacientes não é contribuir para o diagnóstico de autismo ou concordar com esse diagnóstico ou mesmo fazer esse diagnóstico. Na verdade, a nossa intenção ela é procurar e entender o porquê que esse autismo ocorreu, por que que isso desenvolveu, por que que isso aconteceu e mais ainda, se existe a possibilidade dessa criança ter uma síndrome genética, uma síndrome que está associada ao autismo, né, e que também pode estar associada a outros problemas de saúde. Então, assim, quando a gente avalia uma criança, o que que a gente avalia essencialmente, né? Se ela possui outras comorbidades, se ela possui outros problemas de saúde, sejam elas malformações, sejam crises convulsivas, por exemplo, sejam outros problemas de saúde, tentando entender se existe algo complexo ali na saúde dessa criança e que, de alguma forma, isso tudo esteja relacionado a uma possível alteração genética, né?
Então, por que que a gente faz isso? Porque às vezes os outros, eu digo assim, a genética ela é a especialidade onde a gente é treinado para identificar essas nuances. Porque geralmente, por exemplo, cada profissional, cada especialista atua na sua área. Então, o neuro vai tratar da parte neurológica, o cardiologista vai tratar do coração, né? O endócrino vai tratar da parte hormonal. E a gente tem uma visão mais global do paciente. A gente junta todas essas pecinhas, né? E a gente pensa, será que essa criança tem uma síndrome? E o start, né, é, nesses casos, o diagnóstico de autismo. Então, é a partir daí que a gente vai decidir se essa criança precisa ou não de uma investigação, né? E como é que a gente faz isso? Através de exames. Então, cada criança tem indicação a um exame específico. Na genética, não existe um exame que resolve todos os problemas, como especialidade nenhuma. Nós temos vários exames, cada um desses exames tem finalidades diferentes, e cada criança existe indicação de fazer ou não alguns desses exames, né? Legal. E então é mais ou menos por aí que as coisas funcionam. Interessante. Até eu quero colocar uma coisa aqui, né? Porque já não foi um nem dois casos, né? Acho que já foi alguns pacientes que já me procuraram no laboratório. Falaram assim, eu quero saber se meu filho é autista. Eu quero um exame para diagnosticar autismo no meu filho ou se meu filho tem chance de ter autismo, né? E aí eu explico, olha, não tem como, né? Eu não tenho esse exame. Autismo não se faz um diagnóstico no laboratório, ainda mais assim, dessa forma, né? Então, e aí a gente precisa conversar, explicar, falar, você tem que procurar um pediatra, um neuropediatra, alguém para você poder fazer esse diagnóstico, né? Exatamente. Então, aí eu queria colocar agora todo mundo aqui nessa discussão, né? Principalmente o Hélio, mas todo mundo participando disso, que é o seguinte. Quando, né, Hélio, você é neuropediatra, você acompanha essas crianças, faz o diagnóstico de autismo, né? Quando que uma criança que você fez o diagnóstico de autismo deve procurar o geneticista, né? Quando que a família, né, tem que procurar o geneticista para essa análise genética? Por favor, Hélio, e na sequência aí Cíntia e Guilherme, por favor. Quando a gente pensa, então, que a criança recebe o diagnóstico, realmente tem que ser o primeiro passo, né? Se a gente pensa que todos os comportamentos devem, eventualmente, então, criar um tipo de sofrimento, o diagnóstico acaba sendo a base para tudo. Mas nenhuma mãe vai em si, a um médico, procurar somente saber se tem autismo ou não. Ela sempre vai pelo sofrimento que ele vem. Ou seja pelo sono, ou seja pelo comportamento que não é inadequado, ou seja pelos atrasos de fala, por exemplo, né? E isso que leva a ela. E aí, quando se fecha o diagnóstico, a gente caminha em paralelo, vamos dizer assim. Por mim, pelo meu entendimento, a indicação de investigação genética é universal. Fechou o diagnóstico, todos eles vão ter que ser avaliados com o geneticista. Se vai ser com exames ou não, aí vai dar a decisão deles já, no caso, né? Mas a avaliação em si, o atendimento primário e o aconselhamento genético, isso é universal. Mas muitas vezes acaba indo em paralelo, sabe? Então, vai se tentar corrigir os comportamentos inadequados, vai tentar se corrigir os atrasos, que são uma prioridade para a gente no caso também, né? E em paralelo se caminha a investigação genética que pode tentar ajudar a contribuir com a criança, sabe? Quer complementar alguma coisa, Cíntia, por favor? Complementar isso, né? Eu concordo com isso mesmo, de que se a base é genética, né? Em grande parte dos casos, a indicação sempre existe. O que pode acontecer mesmo é existir essa coisa de avaliar o momento disso acontecer, já visto que quando o diagnóstico acontece, isso traz bastante impacto na dinâmica da família, né? E traz uma grande necessidade de busca por terapeutas, um aumento também de demanda financeira muito grande. Então, são tantas coisas que mudam, e até o próprio entendimento dos pais, daqueles atrasos ali que eles estavam percebendo, eles têm um porquê por trás que é muito significativo, que é um diagnóstico de autismo. Então, eles estão lidando com tantas coisas que talvez orientar tudo ao mesmo tempo seja complexo mesmo. Acho que faz parte do papel do Hélio ser contemplativo, assim, né, em relação a isso, de estabelecendo prioridades, né, para momentos, né? Então, num primeiro momento, passa algumas missões assim, para a família, né? E aí, no segundo momento, acaba fazendo a indicação sempre mesmo.
só definir o momento de fazer, que eu acho que é o trabalho dele ali em consulta, definir a prioridade para cada criança, mas que vai precisar. E que eles têm indicação sempre, de fato, também compartilho dessa impressão, assim, em relação ao fato de que precisa ser feito. Guilherme, primeiro, queria que você falasse uma coisa. Qual a porcentagem, mais ou menos, de crianças autistas que vão ter alterações genéticas? E aí você já puxa aí essa parte aí da indicação do geneticista, de quando procurar realmente o geneticista e como que você entra nessa fase aí com a avaliação dessas crianças autistas. Por favor. Tá. Segura só um pouquinho que eu já vou responder a sua pergunta. Perfeito. Eu só quero complementar antes o que o doutor Hélio e a doutora Cíntia falaram. Uhum. É assim, realmente, toda criança que recebe o diagnóstico de autismo, ela precisa passar por essa avaliação com o geneticista. Porque, como eu disse anteriormente, nós somos treinados em identificar as crianças que potencialmente podem ter alterações genéticas relacionadas às síndromes, né? Pode ser que a criança tenha indicação de investigação ou pode ser que não. Mas isso é uma decisão que a gente vai tomar em conjunto com a família no momento da consulta, tá? Então, assim, até mesmo porque, independente de ter ou não uma síndrome, a gente consegue fazer o aconselhamento genético, porque o risco de recorrência, que é o objetivo do aconselhamento genético que nós fazemos na genética médica, é justamente determinar qual é a chance disso vir a acontecer de novo na família em algum momento nas gerações seguintes e para membros próximos da família. E por que a gente faz isso? Porque agora respondendo sua pergunta, Fábio, cerca de 20% dos casos das crianças com diagnóstico de autismo, ou seja, 20% delas podem ter uma síndrome. A estatística que a gente tem na literatura é essa, tá? Então é um número considerável. E isso acontece porque nós recebemos lá, tanto no serviço onde eu formei, quanto nos meus atendimentos fora de lá, a gente recebe muitos casos de TEA. E algumas vezes vem só com essa indicação. E a gente avalia a criança e a gente identifica coisas no exame físico, a gente identifica malformações, características que realmente falam a favor da necessidade dessa investigação. Então, assim, é super importante a gente ter essa orientação. Porque, por exemplo, no caso da Cíntia, você teve o seu primeiro filho com o diagnóstico, e agora você teve o seu segundo filho. Isso, por si só, já é um motivo importante para a gente investigar, para tentar entender se o que aconteceu com os dois é algo genético, se isso pode ter vindo da mãe, se isso pode ter vindo do pai, se isso pode ter vindo da combinação do DNA da mãe com o pai, e qual é a chance disso acontecer caso você deseje ter um terceiro filho. Não só para você, né, mas para os seus filhos no futuro, quando eles desejarem ter filhos. Legal, muito bom. Deixa eu só dar uns recadinhos aqui antes da gente continuar. Primeiro, tem bastante gente entrando agora. Quem perdeu o começo da live ou quem vai ter que sair antes de terminar, essa live está sendo gravada. Terminando aqui, ela já vai estar disponível no Instagram do Artemis na íntegra. E amanhã a gente sobe para o nosso canal no YouTube, tá? Que é o Fala Aí Doutor, o canal do Artemis Laboratório. Ela vai estar disponível também no YouTube, tá? E outra coisa, o nosso chat está aberto, então, por favor, façam perguntas, comentários, participem, porque a dúvida de vocês vai engrandecer muito essa nossa live, tá? E vai trazer, às vezes, informações que a gente não pensou aqui, mas que vocês podem estar direcionando e trazendo muitas informações importantes. E um dos objetivos da gente aqui, além de trazer informação, é tirar a dúvida de vocês, né? Ajudar as pessoas que podem estar com dúvidas aí. Muito bem. Então, vamos dar sequência aí, né, Guilherme? Então, como que é esse acompanhamento dessas crianças? Como que você faz essa investigação, né? Essa investigação clínica, laboratorial, os exames. Vamos lá. E aí, tá aberto aí, tá, Hélio e Cíntia, para vocês também se colocarem, tá? Fazer complemento e complementando, porque isso aqui realmente é um debate para a gente poder aprender bastante um com o outro aqui e também com as perguntas de quem está assistindo. Por favor, Guilherme, vamos lá.
Então, quando a gente fala de exames genéticos, é como eu disse, nós temos um portfólio de exames que podem ser oferecidos para essas famílias. Cada exame existe uma indicação, cada exame tem uma finalidade diferente. Então, eu vou dar alguns exemplos de pacientes que eu já atendi, né? Um exame que talvez a maioria de vocês conheçam é o cariótipo. O cariótipo nada mais, nada menos é do que o estudo, a análise estrutural dos nossos cromossomos, que são as estruturas que guardam o nosso DNA dentro das células. Quando a gente faz o cariótipo, a gente vai encontrar lá. Quem já viu sabe, né? É um desenho que tem umas estruturas que parecem umas minhoquinhas, e se você contar, no total, a grande maioria das pessoas tem um cariótipo com 46 cromossomos, sendo que 2 desses cromossomos são os cromossomos sexuais. Eventualmente, algumas pessoas podem ter um cromossomo a mais, ou um cromossomo a menos, ou às vezes um pedaço a mais ou um pedaço a menos de cada um desses cromossomos. Quando isso acontece, nós podemos ter problemas, né? Um dos problemas são os distúrbios de neurodesenvolvimento. E aí entra a questão do autismo. Não só do autismo, como da deficiência intelectual, o atraso de desenvolvimento e todo esse espectro aí que depois até o doutor Eli pode complementar. Então, esse exame ele nos ajuda realmente a entender e saber se essa criança tem alguma alteração dos cromossomos, uma alteração estrutural, tá? Existem algumas situações em que, ao invés de ter um pedaço a mais ou um pedaço a menos, as crianças podem ter o que a gente chama de translocação. É quando um pedacinho de um cromossomo está colado no outro, no lugar onde ele não deveria, tá? E isso também é uma alteração e isso pode ser avaliado. Ou então ela pode ter, às vezes, uma síndrome, por exemplo, vou dar um exemplo que eu atendi. Um menino veio encaminhado para mim com diagnóstico de autismo com 2 anos e meio. Quando eu examinei ele tinha algumas características, não lembrava muito o fenótipo da família, não lembrava o pai, não lembrava a mãe. A gente achou melhor iniciar a investigação dele. Ele tinha um plano de saúde, a gente conseguia fazer os exames pelo plano, e aí nós resolvemos fazer. Aí eu pedi um cariótipo e veio com o diagnóstico de síndrome de Klinefelter. Para quem não sabe, a síndrome de Klinefelter é quando o homem tem um cromossomo X a mais, né? As mulheres têm 2X, o homem tem um X e um Y, Klinefelter é quando o homem tem X, XY. Então, assim, naquele momento, a gente já tem um diagnóstico e essa criança já começou a ser acompanhada para a síndrome de Klinefelter, que precisa de outras intervenções, precisa de acompanhamento com endocrinologista, precisa de uma série de outras coisas que a gente pôde oferecer para aquela criança. E, a princípio, era uma criança só com diagnóstico de autismo. E a boa notícia em relação ao aconselhamento genético nesse caso dessa família é que a chance de recorrência, a chance de acontecer de novo é considerada baixa, porque a síndrome de Klinefelter é considerado um acidente genético, não é nada que veio herdado nem do pai nem da mãe. Então, nesse caso dessa família, a chance de ter um segundo filho com o mesmo diagnóstico é considerada baixa. Então, isso é muito favorável do ponto de vista do aconselhamento genético, né? Mas, assim, além do cariótipo, nós temos outros exames. A gente tem, depois disso, tem um exame que a gente costuma fazer, que é a pesquisa da síndrome do X frágil, que é um exame que pesquisa exclusivamente essa síndrome. E por que a gente pesquisa essa síndrome? Porque ela é considerada a causa genética mais comum de deficiência intelectual em meninos. E além da deficiência intelectual, ela pode causar o transtorno do espectro autista, né? E pode causar algumas outras questões. Acomete meninas também, é mais raro, mas é relativamente comum nos meninos. E diferente da síndrome de Klinefelter, a síndrome do X frágil normalmente é herdada da mãe. Ela tem um padrão de herança ligado ao X, que a gente chama. Então, nesse caso, o risco de ter um segundo filho do sexo masculino com as mesmas características, incluindo o autismo, é de 50%. É um risco bem alto. E o risco de ter filhas portadoras que no futuro podem ter filhos com autismo ou síndrome do X frágil também é alto. Então, o aconselhamento genético muda bastante nesse caso. E, além disso, existem algumas outras coisas que podem afetar as mães, podem afetar, e a gente vai acompanhando aí toda essa família ao longo da vida, tá?
Então, esse é um exame que a gente costuma fazer também com uma certa frequência. Tem uma técnica um pouco diferente. Além disso, o que mais que a gente faz? Nós fazemos um exame chamado de CGH-array, ou SNP-array, ou exame de microarray. Cada laboratório tem um nome, tem uma certa diferença, mas no final das contas eles avaliam a mesma coisa. E a finalidade desse exame é nada mais, nada menos que estudar também a estrutura dos cromossomos e identificar ganhos ou perdas nos cromossomos, mas são ganhos e perdas muito pequenas que o cariótipo não consegue ver por uma questão de resolução. Porque a gente, ao longo do tempo, a gente foi descobrindo que existem áreas do DNA que, se você tiver uma alteração ali, uma microdeleção, uma microduplicação, ela pode causar só o transtorno do espectro autista e alguma outra característica externa específica, né, que é o que a gente chama de dismorfias. Então, por isso que é importante o exame físico, que a gente vai avaliar o formato do nariz, o formato dos olhos, a distância entre os olhos, a implantação das orelhas, o formato da boca, dos dentes, a implantação da raiz do cabelo, o formato das mãos e dos dedos, as pregas, né, a estrutura corporal, a estatura, o peso, o perímetro cefálico, tudo isso são dados que a gente utiliza para nos auxiliar e nos ajudar a tomar a decisão de que essa criança precisa ou não de investigação. E nesse caso desse exame, isso é bem importante, porque às vezes a criança pode ter características muito sutis, não chegam a ser malformações, são só características que o geneticista é treinado e sabe identificar isso por conta do número de pacientes que a gente atende, né? Então a gente consegue filtrar isso, identificar isso e decidir se realmente essa criança precisa ou não de investigação. E um exemplo que eu gosto de dar de um paciente até que eu finalizei o aconselhamento genético essa semana, era uma menina que tinha diagnóstico de autismo e tinha algumas características assim que não lembravam o fenótipo familiar. A gente fez o cariótipo, estava normal. A gente fez o CGH e a gente encontrou uma microdeleção num cromossomo que eu não vou lembrar agora qual que é. Mas aí eu fui estudar essa alteração, procurei na literatura, procurei artigos, relatos e descobri que nessa região tinha um gene que tinha uma cópia desse gene deletado e que isso por si só aumentava o risco dessa criança desenvolver uma condição que é chamada de tumor de Wilms, que é comum na infância. E então essa criança já pedi imediatamente um ultrassom de abdômen e essa criança vai ter que repetir esse exame até os 8 anos de idade, que é o pico de incidência do tumor de Wilms, que é uma lesão que precisa de tratamento rápido, porque senão ele pode causar quadros graves, né? Então, assim, provavelmente se a gente não tivesse feito essa investigação, essa criança não seria acompanhada do ponto de vista do tumor de Wilms, ela só seria acompanhada da parte do autismo. Então, a gente tem a oportunidade de oferecer esse tratamento com a investigação genética, né? E, por fim, o exame que a gente costuma fazer também é o sequenciamento completo do exoma, né? Onde a gente vai fazer a leitura de cada um dos genes do DNA em busca de mutações pontuais, mutações específicas. E a partir disso, a gente vai ver se essas variantes, essas mutações estão relacionadas a alguma síndrome e se essa síndrome está relacionada ao autismo ou o risco para desenvolver autismo. E nesse caso, também, dependendo do tipo que a gente encontra, existe a chance disso vir do pai, ou vir da mãe, ou vir da combinação dos dois, né? E existe um risco de recorrência e potencialmente alto para um futuro filho. Além de ter outros problemas associados de saúde, né? Um exemplo que eu posso dar é um outro paciente que eu atendi, esse já tem um pouco mais de tempo. Ele veio encaminhado para a genética com diagnóstico de autismo e ele não tinha uma baixa estatura, mas ele estava no limite inferior da normalidade, quando a gente vê isso no gráfico. Os pais não eram baixos, então assim, o fenótipo familiar, a estatura genética era um alvo maior do que o que ele tinha, e a gente resolveu investigar por causa disso. Ele não tinha grandes dismorfias, não tinha alterações faciais, mas a gente investigou. E aí a gente descobriu que essa criança tinha uma mutação num gene chamado de ACAM, e esse
gene causava um aceleramento da idade óssea e, consequentemente, essa criança teria menos tempo para desenvolver e crescer e possivelmente ela seria um adulto, um adolescente com baixa estatura. Então a gente fez o estudo da idade óssea, pediu um raio-x de idade óssea e realmente veio que ela tinha uma idade óssea avançada. Então imediatamente eu encaminhei para o endócrino. Esse paciente tinha indicação de tratamento com hormônio de crescimento e já foi iniciado o tratamento e é uma criança que vai ter a estatura próxima do alvo genético, isso não vai ser um problema para ela no futuro. E é muito importante o time, porque se a gente demora muito para fazer isso, perde o time. Essa criança cresce, os ossos fecham, né, eles se solidificam e aí a gente não consegue mais tratar. Então, assim, esses são alguns exemplos baseados nos exames que a gente faz de situações práticas onde a gente pode beneficiar essas crianças com a investigação genética. Fabinho, eu não tô te ouvindo. Tá sem som. Desculpa, eu tinha fechado aqui o microfone, tinha esquecido de ligar. Pessoal, ó, vou fazer alguns comentários aqui que o pessoal fez e começar com algumas perguntas aqui, né, ó. Então aqui, ó, primeiro alguns comentários aqui. A Lorena Júlia Santana tá mandando um abraço pro Dr. Guilherme, dizendo que foi médico da filha dela, tá? Aqui, e aí agora algumas perguntas aqui. Vamos começar aqui. A Vanessa Golds, né? Ela falou que o filho dela é autista, tem duplicações no CGH-Array, mas ainda não passou no geneticista. Eu acho que ela tem que passar, né, Guilherme? Com certeza. Por quê? É muito importante a gente entender o tamanho dessa duplicação e qual é o cromossomo que sofreu essa duplicação, por dois motivos. Primeiro, porque essa criança pode ter outros problemas de saúde ocultos ou que vão se desenvolver no futuro e a gente precisa determinar o acompanhamento mais personalizado dela, né? Seguindo o exemplo que eu dei anteriormente. E segundo, que dependendo, Fábio, do tamanho da duplicação e da região do cromossomo em que está essa duplicação, existe uma chance de que os pais tenham alterações nos cromossomos deles, que a gente chama de translocações, né, e que essa criança tenha herdado isso dos pais. Isso pode acontecer. Então, dependendo de tudo isso, a gente decide se a gente precisa ou não investigar os pais. Porque se a gente descobre que um dos pais tem uma translocação, existe um risco de que tenha um segundo filho com alguma alteração, com algum desbalanceamento igual ou até mesmo diferente e pior do que essa criança teve com esse diagnóstico. Então, é importante passar para um geneticista para a gente interpretar esse exame e dizer exatamente o que a gente precisa fazer com essa informação a partir de agora. Interessante. Quer complementar alguma coisa, Hélio? Um complementar e ao mesmo tempo fazer uma confissão para o Guilherme, no caso, né? Sim. Bom, eu não vou negar que eu sou entusiasta da genética em si. Eu gosto em si do que ela traz para a gente, de utilidade, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho uma dificuldade de mensurar a velocidade que se investiga. Porque, por hora, em Dourados não tem nenhum colega para trabalhar com a gente, né? Então, eu começo a dar alguns passos, vou tentando conduzir com o melhor que a gente tem. E, ao mesmo tempo, a gente sempre, a neuroped em si, sempre pensa que tem menos informação que deveria. A gente não sabe ainda como a criança vai reagir a remédio, não sabe como vai evoluir. Então, essa informação, às vezes, pode ser um momento difícil para a mãe, né, para entendimento, para ter recuperado a informação que recebeu, né, que é um diagnóstico muito difícil em si, por ser muito invasivo. Mas, ao mesmo tempo, eu considero como uma oportunidade, né, porque vendo o meu sobrinho Pedro, principalmente, eu vejo como diagnóstico uma possibilidade de melhorar. E, claro, a informação vai podendo chegar para agregar, no caso, né? Ou evitar, inclusive, situações de saúde física também, né, que é uma preocupação da gente. Legal. Só fazer um comentário aqui. A Kátia Neda Mata, né? Falando que o Dr. Guilherme é maravilhoso, sempre estudioso, acompanhou o meu pequeno surdo e TEA. Então tá te mandando um abraço aí. Eu vou colocar aqui. Para ela.
Ela foi nós somos colegas de trabalho no SAMU da época que eu morei em Dourados. Eu acompanhei toda a história dela e do filho dela. Um abraço, Kátia. Que legal. Eu quero mandar um abraço especial aqui. Quem está acompanhando a gente é a Beth, minha prima, lá no Espírito Santo, né? Ela é prima da minha mãe e ela tem um neto, né, autista, que teve vários problemas. Então, eu quero mandar um grande beijo aí pro Ian, tá? O Ian tá com 17 anos agora, tá aqui acompanhando a gente também, tá? E ele tem uma história muito interessante, porque ele teve, como é que fala? Não, meningocele, quando era criança, teve vários problemas, né? E até ela tem uma pergunta aqui, mas acho que o Guilherme caiu aqui, mas ele já deve estar entrando novamente. Eu vou ver se eu consigo colocar o Guilherme de volta aqui. Era só eu só localizar, ver se eu consigo puxar o Guilherme de volta aqui. Aqui, já localizei ele aqui, acho que ele já vai voltar. Bom, então, até ela fez uma... Aí, foi. Guilherme, voltou? Voltou, Voltei. então tá. Então, eu estava contando aqui sobre o Ian, que é até é filho de uma prima minha, né? Ele tem 17 anos, ele teve meningocele quando nasceu, vários problemas, e tem diagnóstico de autismo, né? Inclusive a Beth, que é a avó dele, que é minha prima, está falando assim, que ela acha que ele tem um tórax esquerdo muito alto, e ela se preocupa com isso. Mas eu não sei se ela realmente fez uma avaliação genética, ela não me passou esse detalhe, realmente eu não sei. Mas ela pergunta sobre esse negócio do tórax alto, não sei se é alguma coisa que vale a pena ser citado aí, Guilherme. Então, a gente precisa examinar e tentar entender exatamente qual é a alteração. Tem algumas alterações torácicas que a gente chama de pectus carinatum, que é quando tem uma proeminência aqui na região do externo, no encontro das costelas, e isso é um sinal clínico que está associado, sim, a algumas síndromes que acometem a formação do esqueleto, né, a formação dos ossos. Então, é importante, sim, passar por uma avaliação genética, porque pode ser que essa pessoa tenha uma síndrome, né? E talvez essa síndrome esteja relacionada a essa parte óssea e ao desenvolvimento do TEA. Então, a gente já tem aí dois motivos para poder avaliar mais de perto e tentar entender o que realmente essa criança tem. Legal. Aqui, ó, a Beth comentou aqui que não foi feita nenhuma avaliação, mesmo com todas essas alterações na história dele, não foi feita nenhuma avaliação específica genética, mas a Samantha, que é a mãe dele, falou que ele já foi no geneticista. Depois a gente vai conversando aí. Bom, tem a Aline Oliveira aqui falando que ela tem gêmeas, autistas, e as duas são pacientes do Dr. Guilherme, estão aguardando os exames, te mandando um grande abraço, tá? Obrigado. Uhum, tá? E aí aqui, vamos mais uma pergunta aqui. Aqui a Rual Gomes, né? Ela falando aqui que ela é mãe de uma menina de 7 anos, que está em investigação de banda G e CNP-Array, né? Que está aguardando o exoma. Foi negado pelo plano e diz que está uma briga enorme. Acho que é até interessante comentar um pouquinho nessa questão, né? Esses exames são cobertos por plano de saúde? Tem obrigação do plano de saúde cobrir isso? Como é que está essa situação aí dos exames genéticos com relação aos planos de saúde? Né? E a gente pode até comentar também, depois já puxar essa história do plano de saúde no tratamento também dessas crianças, Sim. né? Depois puxar aí com a Cíntia e com o Hélio. Então, Fábio, como tudo que é autorizado pelo plano, né, existe um documento, que é um documento elaborado pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que determina quais são os procedimentos de cobertura obrigatória por qualquer tipo de convênio, né? Então, existe uma parte nesse rol que fala especificamente sobre o TEA e tem uma parte que fala sobre as síndromes de microdeleção. Normalmente, nós utilizamos essas duas partes do rol
né? E a gente consegue sim a autorização para os exames. No caso do TEA, no rol do TEA, eles autorizam o X frágil, o cariótipo e o array. Infelizmente, a gente ainda não tem a parte que fala sobre o sequenciamento do exoma, por isso que alguns pacientes não conseguem fazer o exame. Mas se a gente utilizar outra parte do rol, a gente vê que lá tem uma parte que fala sobre atraso de desenvolvimento ou doenças de neurodesenvolvimento. E, de uma certa forma, a gente considera o autismo como um atraso global de desenvolvimento, né? Só que nessa parte, eles pedem, além do atraso de desenvolvimento, outras características. E aí entram as características relacionadas às malformações ou à baixa estatura, né? Ou as dismorfias. Então, a gente vai meio que... É por isso que a gente precisa avaliar, para realmente tentar entender se essa criança tem critério de investigação, para a gente fazer um relatório bem feitinho e caminhar para o plano para autorizar. Dos pacientes que eu atendo, eu não vou te dizer que eu nunca tive dificuldade, né, para fazer o exoma, mas todos os pacientes que precisaram, conseguiram. Às vezes não conseguiram de cara, mas depois a gente refaz o relatório, manda para a auditoria e eles acabam aceitando. Tá? Então, assim, a gente consegue. Às vezes não é um processo fácil, mas no final das contas a gente sempre consegue. Quer falar, Cíntia, sobre essa questão dos convênios aí? Bom, assim, em relação às terapias, existe muita variação, né, entre os convênios, né? O primeiro passo para as famílias é mesmo conseguir um laudo que esteja bem completo em relação aos profissionais que são indicados para aquela criança, em relação à carga horária também. Isso é muito importante para conseguir pleitear junto ao convênio um tratamento adequado. Então, varia muito entre os diferentes planos de saúde e entre as diferentes cidades também, né? Então, de uma forma geral, pode existir um pouco de dificuldade em se estabelecer um tratamento de intervenção comportamental com a carga horária recomendada, que em literatura realmente há uma carga horária alta. Às vezes se oferta uma intervenção com uma intensidade menor do que a que foi prescrita pelo médico, algumas questões assim. Então, e não é tão raro assim que, por ter dificuldade de conseguir um tratamento como foi prescrito, as famílias muitas vezes acabam judicializando, mas é um caminho que demora um pouco, né, para que eles consigam de fato ali acesso ao tratamento. E também tem pouco profissional disponível em muitos lugares, né? Poucos terapeutas ocupacionais, poucos fonoaudiólogos. Geralmente os profissionais estão sempre com demanda reprimida e filas de espera, e os pais demoram até conseguir conciliar toda a equipe que a criança precisa. É uma dificuldade. Aqui no laboratório, né, até para falar, fazer uma complementação aí, a gente tem parcerias com grandes laboratórios de São Paulo, né, e a gente agora tem conseguido colher todos os exames aqui no Artemis, né, até porque muitos exames genéticos, o paciente chegava no laboratório, o laboratório não sabia nem como colher esses exames, né? Então, até um tempo atrás, muitas vezes os pacientes tinham que ir para São Paulo para colher o exame, né? Então, hoje, agora, pelo menos com essas parcerias, com todo o treinamento da minha equipe, a gente consegue estar colhendo os exames aqui. Mas eu vejo ainda muita dificuldade dos pacientes fazerem os exames pelos convênios. Muita gente nos procura, faz os exames particulares, não são exames baratos. Alguns até não são tão caros, né? Relativamente, né? Tipo aí o cariótipo, por exemplo, não é um exame muito caro, mas você vai para o exoma completo, ele já é um exame bem caro, né? E a gente aí vê que o paciente começa a brigar com o plano, e muitas vezes paga particular e depois vai brigar com o plano para conseguir um reembolso, né? Mas é uma briga que vai acontecendo. Alguém quer completar mais alguma coisa ou podemos ir para mais uma pergunta? Vamos? Pode ir para a próxima. Então vamos. Tá. Aqui, a Kelly Lodge perguntando a relação entre autismo e diabetes, que o filho dela tem autismo e diabetes tipo 1, se tem alguma relação. Então, é interessante essa pergunta, porque assim, a gente precisa tentar entender qual é o tipo de diabetes que essa criança tem. Porque existem tipos de diabetes que são monogênicos, que a gente chama, que estão relacionados a alterações genéticas, né?
em geral, essas alterações genéticas desses tipos de diabetes não estão relacionadas com o autismo. Então, uma coisa que a gente precisa investigar é se essa criança tem uma alteração cromossômica, por exemplo, né, uma deleção ou uma microduplicação numa região que pode estar envolvendo dois genes. Um gene relacionado ao neurodesenvolvimento e o gene da diabetes, porque juntando as duas coisas, pode ser sim que isso seja genético, tá? Então, são duas coisas, saber o tipo do diabetes e avaliar a criança para ver se não tem outras características, se não tem outras alterações importantes para a gente poder direcionar essa investigação genética. Então, não é algo impossível, é algo que pode acontecer. Uhum. Legal. Ó, aqui. Duas pessoas tocaram no mesmo assunto, então vamos ver aqui. Primeiro a Vanessa Golds, que já fez aquele comentário lá do filho dela, do CGL Ray, e ela falou que o painel farmacogenético direcionou muito nossa família. E a Fabielle, que é psicóloga aqui na cidade, um abraço aí, Fabielle, que inclusive é psicóloga infantil, até minha filha passa com ela, né? Ela falou para você falar um pouco sobre o painel farmacogenético e a relação disso com o autismo. Então, na verdade, assim, o painel farmacogenético, ele utiliza técnicas que são um pouco diferentes das técnicas desses exames que eu falei. E, na verdade, a finalidade desse exame é tentar entender, a partir do seu DNA, como que o seu corpo responde a algumas medicações, né? Como que o seu corpo metaboliza essas medicações. Então, hoje, até o Hélio pode falar melhor sobre isso do que eu, mas quando a gente vai indicar um tratamento para uma criança ou para um paciente, você utiliza guidelines, né, materiais que orientam iniciar com determinada medicação. Se essa medicação não responde nesse primeiro momento, tem duas opções: ou você aumenta a dose, ou melhor, ou você aumenta a dose, você associa com outra medicação, ou você troca por uma outra medicação. E aí você vai tateando, você vai vendo como que aquela criança responde até chegar num tratamento que ela responda bem, que tenha sucesso. A ideia do painel farmacogenético é tentar, nos casos onde você já fez toda esse quebra-cabeça e não conseguiu chegar numa solução, é tentar saber e definir pelo estudo genético qual seria o tratamento mais indicado, ou qual seria a medicação que seria melhor indicada diante do metabolismo que o seu corpo apresenta. Entendeu? Então, assim, ele é um exame que hoje ele não é utilizado só no tratamento medicamentoso de crianças com TEA, mas também é utilizado no tratamento de outros transtornos neuropsiquiátricos de adultos, como, por exemplo, casos de ansiedade refratária ou depressão refratária, ou crises convulsivas refratárias. Então, cada vez mais a gente tem usado esses exames. Mas, assim, nós da genética, em geral, não pedimos muito esses exames. Esses exames são mais pedidos pelos profissionais que prescrevem medicações. Mas a gente pode ajudar na interpretação desses exames, até porque são laudos bem extensos e às vezes tem conceitos ali que são difíceis de entender. Mas é sim uma opção viável dependendo do caso. Não é para todos os casos, tem casos selecionados. Hélio, por favor. Então, quando a gente tem uma criança com diagnóstico de autismo, né? Vamos dizer então que o nosso primeiro passo seria decidir se é uma criança que tem algum benefício em usar um medicamento, né? Porque já é uma parcela menor do total, no caso, né? Que teria algum benefício a médio e longo prazo. E mesmo que use, geralmente é por um período relativamente curto para a gente em si, né? Meses ou eventualmente alguns anos, né? E aí, por mais que seja então uma resposta individual, cada pessoa responde de um jeito, né? A escolha em si ainda é baseada em estudos demográficos da população do autismo. A maior parte responde bem a determinado medicamento. E é por isso que muitas vezes a gente aparece tá até repetindo demais o mesmo remédio, né? Porque já é um medicamento que tem uma comprovação que tem um impacto positivo consistente. E aí, o segundo passo seria reconhecer então se tem ou não uma dificuldade com dose, com aceitação, com efeito colateral. E aí, ao mesmo tempo, as terapias de comportamentais vão andando ao lado para ajudando o medicamento, sabe? E aí, para a gente em si,
Eu nunca pedi um painel farmacogenético, no caso, né? Mas eu acredito que faz sentido, em algum momento essa informação vai se otimizando, os dados de mundial vão começando a se juntar, e aí essas informações podem ser úteis, né? Mas de princípio não faz parte do nosso dia a dia, assim, pedir. Assim. Pelo menos do meu dia a dia não faz parte pedir. É interessante você falar isso, Hélio, até porque uma coisa que a gente precisa levar em consideração é que não existem recomendações formais na literatura ainda do uso desses painéis. Então, tudo que tem sido feito é feito empiricamente, né, baseado na opinião do especialista que acompanha o paciente. Então, nós ainda não temos material de referência que fala quais são os pacientes que devem ser testados e em que momento, em que situações. É algo que a gente faz muito baseado no nosso dia a dia e na nossa experiência. Então, isso que você falou é bem interessante, porque realmente não existe indicação formal, né? Então, tem profissionais que optam por fazer, tem profissionais que optam por não fazer. Não existe o certo e o errado. Eu acho que cada caso é um caso. Legal. Nós tivemos uma discussão recente, né, com um grupo lá de São Paulo sobre esses painéis farmacogenéticos, né, que ainda é muito pouco utilizado, ainda é um exame caro, né, mas que demonstra assim que pode ter uma utilidade gigantesca no futuro, né, para você poder saber como que vai funcionar a questão de interações medicamentosas, como que as pessoas vão reagir a medicamentos, né? E aí tem até situações falando que quem sabe daqui 20 anos, 30 anos, sei lá, né? Talvez a gente faça o painel farmacogenético de todas as crianças que nasçam para você saber no futuro, quando você for tratar essa pessoa, que medicações que ela vai ter, que interações ela pode ter, mas é uma coisa muito para o futuro, né? Mas que é uma área que se abre interessantíssima, né? Uma janela para o futuro muito legal. Essa visão que alguns têm sobre esse painel farmacogenético, né, Guilherme? Exatamente. Como que você vê isso? Não, eu acho que o caminho é esse, né? Tem muita coisa em estudo, não só na parte do tratamento, mas na parte mesmo da investigação genética do autismo, né? Tem muitas linhas de pesquisa que estão aí em busca de novidades para a gente poder oferecer exames, por exemplo, com score de risco para TEA no futuro, enfim. Então a medicina ela está avançando muito nessa questão da genética e nós vamos ter várias novidades aí para o futuro. Isso que você falou de todo mundo ser testado, realmente pode ser que no futuro isso seja possível até por uma questão de custo. Né? Historicamente, se a gente vê nos últimos anos, o custo dos exames genéticos diminuiu muito. Então, cada vez mais isso tem sido se tornado acessível. Né? Um exame, um exoma que antigamente, há não muito tempo atrás, custava 20 mil reais, hoje você consegue fazer aí com 5 mil reais aproximadamente, dependendo do laboratório. Então, olha Sim, só, a né? gente já teve um avanço muito grande nessa questão. E isso vai acontecer com as outras coisas, inevitavelmente, com os painéis, enfim. Isso, isso é muito incrível, né? Eu acredito que eu sou o mais velho aqui, né, do grupo, né? Tenho minha formação médica ainda nos anos 90, né? Antes do mapeamento genético do genoma humano, né? E aí a gente via essas coisas, né? Quando o primeiro humano foi mapear, o primeiro genoma humano foi mapeado, levou 30 anos e custou 2 milhões e custava 2 milhões de dólares para você fazer um mapeamento genético, né? Hoje você faz em 15 dias com 5 mil reais, né? Então, assim, como isso avançou e avançou rápido. Nós estamos falando de 20 anos, né? Então, imagine como isso Exatamente. vai avançar daqui para frente, né? Exatamente. Mais umas perguntinhas aqui, ó. O Antônio Andrade, ele perguntou se tem relação entre tipo de parto e autismo. Não sei se alguém quer comentar sobre isso. Tipo de parto? É. Então, isso é uma. Eu acho que a resposta não é sim nem não, mas eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. Por Uhum. quê? Quando a gente fala de autismo não sindrômico, que são aquelas crianças que não têm uma síndrome associada ou que fizeram todos os exames, a gente não encontrou nenhuma síndrome, que é os 80% dos casos, quando essa
criança ela tem esse diagnóstico, ainda assim existe um motivo do porquê que ela desenvolveu o autismo. E a gente fala que isso é multifatorial, ou seja, existem uma série de causas que contribuem coletivamente para aquela criança desenvolver o transtorno, né? E essas causas, elas são ambientais e elas são hereditárias. Então, ele herdou algo da família, mas existe uma exposição ambiental que influencia. Um dos fatores de risco, né, que a gente tem que levar em consideração e que a gente sempre pergunta na consulta da genética é exatamente qual foi a via de parto, se teve algum problema durante o parto, se essa criança, por exemplo, teve sofrimento fetal, se foi um trabalho de parto prolongado, se nasceu prematuro, se teve algum sangramento durante a gestação, se a mãe tinha algum problema de saúde, tipo pressão alta, diabetes, hipotireoidismo, se isso foi adequadamente tratado. Porque todos esses fatores ambientais, quando expostos à criança durante esse período gestacional e neonatal, eles podem contribuir para que essa criança tenha ou desenvolva o autismo e outros transtornos de neurodesenvolvimento, tá? Então, sim, é uma coisa que a gente leva em consideração, é uma coisa que a gente tem que avaliar durante a consulta. Interessante. Quer complementar alguma coisa, Hélio ou Cíntia? Só concordar por enquanto. É bem por aí mesmo. Assim, Pode falar, um fator gente. isolado ele acaba não sendo determinante, né? Mas aí a gente pensa que se ele é multifatorial, então cada peça vai se juntando, e às vezes nem é uma alteração genética específica, né? Mas é a expressão das alterações genéticas maiores ou menores, baseado no que a criança passou, seja na barriga da mãe, seja no período perinatal, né? Incluindo antes de nascer, inclusive um pouco depois, e o quanto que isso repercute a longo prazo. Mas só em si, a via em si, acho que não consigo pensar uma correlação imediata assim. Exatamente. Legal. E uma coisa assim que até vou aproveitar esse tópico para a gente explicar com relação a isso que eu falei, a hereditariedade. Eu não gosto nem de usar a palavra genética nesse caso porque às vezes causa confusão, mas existe uma carga hereditária. Então, não é incomum, por exemplo, quando a gente vai fazer o estudo da história familiar na nossa consulta, a gente vê casos de pessoas, primos, primas, com TEA, ou às vezes com atraso, ou às vezes com outros transtornos neurológicos, e às vezes a mãe fala assim, e o pai, eu suspeito que o pai é autista, ele tem algumas características de autismo, mas nunca fez o diagnóstico. Ou então a mãe, eu acho que eu sou meio autista. E às vezes, realmente, o pai e a mãe podem ter características, mas eles não têm o número de características suficiente para fazer o diagnóstico de autismo. Só que isso é muito importante para o aconselhamento genético, porque funciona mais ou menos assim. Tem um exemplo que eu aprendi com uma colega que eu acho bem fácil de tentar entender. Imagina uma caixa cheia de bolinhas, né? O pai tem as bolinhas dele, a mãe tem as bolinhas dele. Vamos supor, o pai tem 15 bolinhas, a mãe tem 10 bolinhas. Cada bolinha é uma característica do autismo. Para a gente ter o diagnóstico, a gente precisa de um limiar ali acima de 20 bolinhas. Então, o pai tem 15, ele não tem autismo, mas ele tem 15 bolinhas, tem 15 características. A mãe tem 10 bolinhas, tem algumas características ali. Se a mãe passar, por exemplo, as 10 bolinhas dela para a criança e o pai passar as 15 bolinhas dele para a criança, através do DNA, essa criança vai ter 25 bolinhas. Ou seja, essa criança vai ter um risco alto para desenvolver autismo se ela for exposta a algum fator ambiental importante, entendeu? Então, por isso que não é incomum, nesses casos, você identificar na família o pai e a mãe com características ou pessoas próximas, porque isso pode ser passado ao longo das gerações. E quando junta, né, e passa do limiar, aí a gente tem o transtorno, o diagnóstico. Legal, interessante. Ó,
Tem várias perguntas aqui relacionadas ao exoma. Dá para a gente dar uma fundida aqui. Primeiro, a Débora Militão, ela fala assim, o exoma pode estar alterado na criança e normal nos pais, né? Então, essa é uma pergunta aí. E aí, daí eu já puxo a outra que teve aqui com o Prader Willi. Pode, Guilherme? Olha, pode, mas eu preciso explicar. Quando a gente faz o exoma da criança, a gente vai fazer o exoma na criança porque a criança é o paciente, a criança que tem o quadro clínico, tá? Se a gente identifica uma variante nessa criança, dependendo da variante que é encontrada, a gente sabe, baseado na literatura, que provavelmente aquilo não foi herdado dos pais. E é o que a gente chama de variante genética de novo, que é quando ela surge na criança pela primeira vez. Então, isso não é algo que veio nem do pai nem da mãe, tá? E nesse caso, a gente não precisa investigar os pais. Mas, por exemplo, se ela tiver uma condição autossômica recessiva, onde ela herdou um gene do pai, herdou um gene da mãe alterado e desenvolveu o TEA ou qualquer condição desse tipo, aí, dependendo, às vezes é necessário investigar os pais, para a gente ter certeza que aquilo veio do pai e da mãe, tá? Porque se isso tiver acontecido, existe a chance de um segundo filho ter a mesma condição. Só que nesses casos, a gente não vai fazer o exoma do pai e da mãe. Nesses casos, a gente vai fazer a pesquisa específica da variante, né? Então, mais uma vez, o exemplo das bolinhas. Quando a gente faz um exoma, eu tenho uma caixa cheia de bolinhas, só que dessa vez é cada uma de uma cor. Tem a bolinha amarela, a bolinha vermelha, a bolinha verde. Eu vou olhar para cada uma delas procurando alguma coisa. Se eu achei alteração na bolinha amarela, eu não vou pesquisar todas as bolinhas no pai e na mãe. Eu vou pesquisar só a bolinha amarela. Entendeu? Porque quando a gente faz um exoma, você está investigando todo o DNA. A chance de você encontrar uma variante, uma alteração que cause confusão no diagnóstico ou que traga uma informação desnecessária naquele momento é muito grande, entendeu? E isso pode causar uma série de implicações psicológicas para a família e dificulta o entendimento do exame. Por isso que eu falo que não é para todo mundo sair fazendo o exoma para prevenção. O exoma é um exame sério, ele é um exame complexo, ele é um exame que ainda não é completo e que a gente precisa fazer com bastante responsabilidade, entendeu? Então, não, a gente não vai fazer o exoma dos pais, a gente vai fazer outros exames. E aí, esses exames a gente vai orientar a família no momento da consulta. Perfeito. Alguma complementação aí? Eu queria comentar com o Guilherme que aí, pensando hoje em dia, esses pacientes ainda estão na medicina que avançou agora, né? O exoma ainda é relativamente novo, né? Vamos dizer que seria uma novidade na medicina em si, né? E aí, claro, as crianças vão investigando, chega um exoma alterado, né? Vai ser avaliado se é pertinente para aquela criança, aquela alteração específica. Mas nas futuras gerações não vai ser assim. As crianças já vão ser pacientes que tiveram um diagnóstico lá atrás, já estão passando para essa nova geração, e aí sim vai ter conflitos de exomas, vamos dizer assim, né? Se porventura repetir o diagnóstico, e aí começa a juntar informação que vai ser difícil de avaliar. Eu imagino, no caso, né? As gerações É, futuras. isso é verdade. Realmente, assim, o exoma que a gente faz hoje, se a gente repetir daqui a 10 anos, não vai ser o mesmo resultado que a gente vai ter. Você vai ter o resultado do anterior e coisas novas, né? Porque as coisas evoluem, a medicina evolui, a gente acha coisas novas a cada dia. Então, realmente, isso pode acontecer. Inclusive, quando a gente fala que a taxa de detecção do exoma, estatisticamente, é em torno de 40% a 50%, ou seja, 50% das crianças que têm indicação de investigação genética não vão ter alteração nos exames. Isso não significa que ela não tem uma síndrome. Isso pode significar que a gente ainda não descobriu qual é a síndrome dela, por falta de conhecimento, que ainda está em evolução. Então, a gente até orienta essas famílias a repetir o exame em torno de 2 anos, porque pode ser que até lá a gente tenha novidades. Ou então, outro caso, quando a gente encontra uma variante incerta, né, que é uma variante que não define o diagnóstico, mas que vem no laudo do exoma. A gente precisa
ver essa variante mais para frente, mas porque pode ser que ela seja reclassificada no futuro e isso mude o diagnóstico, o acompanhamento e o aconselhamento genético da família. Legal. Ó, a Aline00 Daniel, ela pergunta se o exoma completo com CNV detecta a síndrome de Prader-Willi. E aí, já complementando, a fono Tássia Barros, que eu entendi que ela deve ser fonoaudióloga, né? Ela relata que o paciente dela tem sintomas clínicos de Prader-Willi, fez o exoma completo, deu negativo. Que exame que ele tem que fazer? Então, contigo, Guilherme. É bem interessante falar sobre essa síndrome, porque a síndrome de Prader-Willi, ela é uma síndrome bem interessante, porque em alguns casos ela tem um mecanismo genético diferente, que é o que a gente chama de distúrbio de metilação, né? Então, não. O exoma, ele até pode detectar a síndrome de Prader-Willi em algumas situações, mas se vier normal, a gente precisa investigar com outros exames. E aí tem um exame específico que a gente faz, que é o estudo da metilação, porque são crianças que não têm alterações visuais, mas eles têm alterações de regulação. Isso é um mecanismo bem complexo, né? Eu não vou me aprofundar nisso agora, mas existem outros exames. Quando a gente tem a hipótese diagnóstica, vale a pena a gente continuar investigando, porque é possível, sim, que essa criança tenha, mas ela ainda não fez o exame certo para identificar o diagnóstico. E é muito importante fazer esse diagnóstico, porque é uma das poucas síndromes na genética que tem tratamento, né? Tem tratamento com medicação. Essas crianças se beneficiam muito do uso do GH. Então, precisa fazer esse diagnóstico o quanto antes. Legal. Quer falar alguma coisa sobre Prader-Willi aí, ô Hélio? Tem outras situações também que eu sempre fico preocupado se eu não estaria deixando passar também, né? A Williams, que acho que também é a mesma situação, né? Tem que fazer um exame mais direcionado. E isso chama atenção porque não é o nosso primeiro radar, né? Ele vai ter que ser não só baseado no diagnóstico em si, mas vai ter que ter características que a gente vai ter que reconhecer no dia a dia. É um desafio mesmo, para mim é um desafio e eu sou muito interessado na Prader-Willi, assim, porque ela parece ser uma repercussão muito grande, né? É. E Legal. assim, as crianças melhoram muito com o tratamento, muito, muito, muito mesmo. A gente tem aqui no Rio de Janeiro um centro de referência em tratamento na síndrome de Prader-Willi, que é no Instituto de Endocrinologia daqui. E geralmente são os endocrinologistas que tratam, né? Porque é prescrição de hormônio, precisa de toda a documentação, é alto custo, enfim. E eu tive a oportunidade de acompanhar esse ambulatório por um mês e eu vi várias crianças com esse diagnóstico e é incrível como que as crianças melhoram com o tratamento, do ponto de vista cognitivo, comportamental e controle do peso, né? Porque uma das características da síndrome é o ganho de peso excessivo, pelo apetite que as crianças têm, que é muito grande, assim, é incontrolável. E o uso do hormônio melhora muito. Perfeito. Bom, ó, as perguntas aqui terminaram. Ficou só um último tema aqui que eu acho que é legal a gente conversar um pouquinho, né, para a gente encerrar, né? Já estamos aí com 1h20 de live, né? Mas, ô Guilherme, a questão do aconselhamento genético da família mesmo, né? Eu tenho um filho, quero ter outro, ou eu tenho 2 filhos, um tem autismo, ou como é que é essa questão com os meus sobrinhos, ou tal, como que é isso, né? Esse aconselhamento genético para alguém que tem essa grande preocupação aí em ter mais um filho autista, ou se o outro filho tem chance de ter também. Acho que isso é muito interessante você comentar para a gente estar encerrando aí. Tá. Então, assim, basicamente, Fábio, para a gente poder responder essa pergunta para a família, a gente precisa do diagnóstico genético, tá? Então, a gente precisa saber se essa criança tem um autismo sindrômico ou não sindrômico, porque o aconselhamento genético muda em uma situação e outra, tá? No caso do autismo sindrômico, vai depender do tipo de síndrome e do tipo de alteração genética encontrada. E aí esse risco ele pode variar desde um risco baixo até um risco alto, entendeu? Então, essa é uma situação. Dependendo, aí a gente precisa realmente saber o tipo.
Agora, se for um autismo não sindrômico, que é aquela criança que fez os exames e a princípio não tem características dismórficas, não tem malformações, os exames estão todos normais, aí a gente faz um aconselhamento genético empírico e a gente leva em consideração a história da família. Então, se teve o primeiro filho do sexo masculino com diagnóstico de autismo, a chance de ter um segundo filho do sexo masculino com autismo é em torno de 7 a 10% que a gente fala, tá? Se o primeiro filho for do sexo feminino, for uma menina com autismo, a chance de ter o segundo filho aumenta um pouco para 15, 16, 17%, porque o autismo é mais raro em meninas, então a gente considera que aquela família tem uma carga genética maior. Se a família, o casal tem 2 filhos com autismo, a chance de ter um terceiro aí aumenta bastante. Aí aumenta para quase 50%, entendeu? Aí é um risco alto, calculado. E isso tudo assim é calculado em estudos, tá? Não é a partir de exames, através de estudos que são feitos de famílias que têm esses casos. E aí, é claro, se tem pessoas mais distantes na família, como primos, tios, aí a gente precisa pontuar todas as pessoas da família para tentar fazer um cálculo estatístico e fazer o aconselhamento genético da família sobre o risco de autismo. Muito bom. Bom, as perguntas aqui terminaram. Eu acho que a gente tem que ir partindo aí mais para um encerramento, né? E aí eu acho o seguinte, eu acho que o que nós temos que falar agora, né, para a gente estar encerrando é assim, né? O quanto que Dourados está desenvolvendo aí no atendimento, no diagnóstico e em tudo com relação ao autismo, né? Então, primeiro falar aí que o Guilherme logo está chegando em Dourados, né? E quero que você fale um pouquinho aí que você já pode estar fazendo atendimentos online, né? Atualmente, quando que você tem pretensão de tá chegando em Dourados, né? Para estar dando esse atendimento, né? E o pessoal falar um pouquinho aí, né? O Hélio, a Cíntia, sobre aí o que o Instituto Girassol oferece, aonde que é o Instituto Girassol, né? Como que vocês podem estar dando esse apoio, né? E dizer que aqui no Artemis hoje a gente tem um portfólio de exames genéticos muito grande, em parceria com laboratórios de São Paulo, né? Principalmente, hoje, nosso principal parceiro é o DASA Genômica, e que a gente consegue realmente receber e dar um apoio aí para que essas pessoas consigam colher os exames aqui, ter essa amostra bem colhida, bem armazenada, bem enviada, para garantir um diagnóstico adequado, né, para essas pessoas. Mas então eu queria que vocês falassem um pouquinho aí do Instituto, o que vocês oferecem, e o Guilherme falar aí quando que ele vai estar chegando aí na cidade e como é que funciona esse atendimento online aí para as pessoas que acompanharam a gente. Vai lá, Cíntia, ou Hélio, por favor. Vou falar. O Instituto fica na Rua Ipiranga, ali próximo da Unigran, né? É um lugar bem fácil ali de encontrar. A gente tem, então, as consultas com o neuropediatra, né? O Hélio, claro, acaba tendo uma grande demanda de pessoas para investigação de autismo, sim. Tanto pela incidência, como também pela nossa dinâmica, mas ele atende neuropediatria geral, né? Então, ele vê tudo. Então, as consultas e a intervenção comportamental também disponível, né? Pelos psicólogas, aplicadores, tem psicomotricista lá. Vai ter atendimento de fonoaudióloga também começando aí nos próximos dias. É isso que a gente tem lá. Legal. E aí, Guilherme, quando que teremos um geneticista em Dourados? Olha, presencialmente ainda não temos, mas como você disse, eu já faço alguns atendimentos online, né? Eu estou estendendo isso para Dourados e vou estar com a agenda presencial aberta a partir da primeira semana de abril, né? A princípio, eu estou me mudando para São Paulo, eu vou iniciar um mestrado em genética, na parte de oncogenética lá em São Paulo. Então, eu não vou estar o tempo todo em Dourados, mas eu vou com certeza uma vez por mês fazer os atendimentos
e tem uma agenda de 3 dias. Inclusive, eu já tenho agenda com algumas datas em aberto para o mês de abril, para a primeira semana de abril. Né? Eu vou atender nas quinta, sexta e sábado. Eu até vou deixar no meu perfil o link para agendamento. Vai ser agendamento pelo WhatsApp. Tem o link que vai direcionar para o meu perfil profissional. E aí os pacientes, as pessoas interessadas podem mandar mensagem para a gente já começar os agendamentos. E a princípio é isso, né? E para quem tiver mais urgência, para quem tiver mais pressa, eu precisar dessa avaliação antes, eu tenho condições de oferecer através da telemedicina. Legal, ótimo, muito bom. Eu quero até falar uma coisa assim, né? Eu fui professor, né, de patologia do Guilherme aí na UFGD, né? E quando a gente fala, né, que nada é mais gratificante para um professor do que você ver o crescimento e profissional dos seus alunos, né? E quando o aluno vem para cá, faz uma live dessas e eu aprendo muito mais com ele, acredito até do que ele aprendeu comigo, eu acho que a gente fica mais orgulhoso ainda de poder ter contribuído um pouquinho, né, na formação. E acho que ele vai voltar aí para colaborar demais aqui com a cidade toda de Dourados e com a medicina aqui do Mato Grosso do Sul. Parabéns, Guilherme, por essa maravilhosa aula aí. Bom, obrigado. Só um comentário que eu não sei se eu te falei, mas o Fabinho é um dos melhores professores que eu tive na UFGD. Eu lembro das aulas dele até hoje. Os slides em fundo azul e letra amarela. Obrigado. Obrigado pelo elogio aí. Bom, acho que então podemos encerrar, né? Vamos fazer aí, então, peço que cada um aí fale aí um encerramentozinho, um agradecimento que quiser, para a gente poder terminar a nossa live. Por favor, Hélio aí. Bom, para mim, eu quero até dar as boas-vindas para o Guilherme, né? Chegar na cidade que tem uma carência real da profissão dele, né? Que a gente sabe já de antemão que vai ter um impacto positivo muito grande. Vai colaborar não só com a neuropediatria em si, mas com todas as áreas afins, inclusive a oncologia, no caso, né? E aí, ao mesmo tempo, para mim, a genética faz todo sentido do mundo, se pensar que é uma prioridade, as informações que ela pode agregar. Porque se a gente pensa que o diagnóstico pode, por enquanto, ser clínico, é muito provável que vai ser clínico para sempre, né? O exame não pode chegar antes do diagnóstico do autismo em si. Mas se a gente pensa que a gente quer tirar atrasos, a gente também quer tirar situações que podem atrapalhar o desenvolvimento. E uma informação como essa pode fazer uma mudança de rumo muito grande, e geralmente para uma mudança positiva. É assim que eu vejo e assim por isso que eu sou tão emocionado com a genética. Eu gosto de verdade. Assim. Admiro muito quem trabalha com isso, quem se dedica a isso, e gostaria muito que fizesse parte do nosso dia a dia do trabalho. Assim. Guilherme? Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que pôde estar presente. Eu vi que teve várias pessoas conhecidas, amigos, colegas, pacientes. Eu fico muito feliz pelo feedback de vocês, né, pela consideração de estar aqui com a gente, né, já tarde da noite. E eu fico feliz também de Dourados estar me recebendo de volta assim com carinho, né, de ter esse apoio dos colegas, né, de ter sido convidado para essa live, que eu acho que é super importante, o que a gente falou aqui hoje. E eu fico muito feliz de poder voltar a contribuir com Dourados, porque Dourados é a cidade onde eu praticamente tive a maior parte da minha formação. Fiz ensino médio, fiz faculdade, trabalhei em alguns lugares, conheço bastante gente, então ter esse feedback, ter essa oportunidade de estar voltando e oferecer algo que ainda não tem é muito importante para mim. E eu estou aqui à disposição no Instagram, no meu WhatsApp, para quem quiser tirar dúvidas, para quem quiser falar alguma outra coisa que ficou e a gente não conseguiu abordar aqui, eu posso estar ajudando e orientando vocês. E eu espero em breve poder atender as pessoas e ajudar vocês com o diagnóstico dos filhos, com TEA e poder orientar a família toda e quer fazer aquilo que eu me propus a fazer vindo para o Rio e agora voltando para Dourados. E obrigado. Perfeito. Cíntia,
a ideia foi sua, você que teve a ideia de fazer a live, você que puxou aí a gente para esse tema. Então, queria que você fizesse o seu encerramento aí, por favor. Tá, joia. Então, eu já produzi bastante conteúdo sobre autismo, né? Desde 2020 para cá. Num outro perfil chamado Autismo Dinâmico, inicialmente, e depois no perfil do Instituto Girassol. Muitas vezes de coisas que eu estudava durante o dia, ali pela necessidade de estimular o meu filho, e aí à noite eu fazia uma live ensinando coisas que eu tinha estudado ao longo daquele dia, até como forma de firmar o conhecimento, né? Pelo fato de ser médica, né? E eu tava assim, tanto naquela gana de colaborar para o desenvolvimento do meu filho, que parece que a minha capacidade de adquirir conhecimento ficou assim, super amplificada, sabe? Eu recuperei a minha neuroplasticidade naquela época, eu absorvia rápido mesmo. Então, eu gosto muito de produzir conteúdo sobre isso. Fazia algum tempo que eu não produzia conteúdos assim em live. E aí, quando o Eli falou que recebeu a visita do Guilherme lá, eu já vi uma oportunidade de conversar sobre um tema que eu nunca tinha conversado de forma aprofundada, assim, no meu outro perfil, ou no perfil do Instituto Girassol. Um tema bem específico, mas que eu achava importante e que dificilmente teria oportunidade, assim, como a gente acabou tendo hoje aqui. Obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. E acaba sendo uma estreia em live também. Eu nunca participei uma vez na vida. Eu me sinto mais Que legal. confortável no consultório. Mas vai desenvolvendo aos pouquinhos, né? Vai. Legal. Bom, pessoal, então vamos fazer o encerramento aqui, né? Eu quero agradecer, nós estamos aí 8h35 da noite, 1h35 de live, temos mais de 30 pessoas ao vivo aqui com a gente, não baixou de 30 a live inteira, passou de 40 a alguns horários, então a gente deve ter tido aí perto de 200 pessoas, depois nós vamos ver exatamente isso, né? Dizer que, novamente, essa live foi gravada, daqui a pouquinho, em 5, 10 minutos, já vai estar aqui ao vivo no Instagram do Artemis, amanhã no nosso canal do YouTube, tá? Que é o Fala aí Doutor, do Artemis Laboratório. Lá nesse canal tem mais de 100 lives, né? Que a gente fez durante esses últimos 3 anos, que é uma parte, que é até uma parte social que eu acho muito importante de divulgar conhecimento, né, que a gente faz aqui no Artemis, e falar para o pessoal ir nos acompanhando, né, e dizer que, né, mês que vem, né, eu não sei se agora em março, já temos uma live aí, né, Guilherme, já programada, né, sobre aconselhamento genético, então o Dr. Guilherme vai voltar aqui com a gente, mais uma vez, e não vai ser só essa vez, e espero também que o Hélio e a Cíntia também, a gente tenha a oportunidade de fazer outras lives juntos, né, porque foi realmente muito, muito, muito produtivo, tá? Então, agradecer a todos que ficaram aqui com a gente até essa hora, né, e dizer que continuem acompanhando as redes aí do Artemis Laboratório, que sempre vai ter novidades interessantes nas nossas lives. Obrigado, Hélio. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.